E tudo sobre Palmeiras e Matheus Pereira. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui e sem perder tempo, até porque tem muita informação. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Palmeiras que prepara uma proposta pro Cruzeiro por Matheus Pereira. De acordo com o GE, essa oferta vai chegar a 12 milhões e meio de euros fixos, que equivalem a 80 milhões de reais, além de bônus. O Cruzeiro ainda não recebeu essa oferta, mas já dá para dizer que o staff do jogador foi avisado da intenção palmeirense. Mas, se depender do staff, dá para dizer que a negociação vai prosseguir. O Matheus Pereira não fechou as portas para a transferência para o Palmeiras, apesar de já ter se declarado diversas vezes torcedor do Cruzeiro. A chance desse negócio avançar é pequena, especialmente porque, a pedido do Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, só haverá negócio em relação ao Matheus Pereira se o Palmeiras se dispuser a pagar 25 milhões de euros, que equivalem a 160 milhões de reais. A gente está falando do dobro daquilo que o Palmeiras se compromete a bancar. Matheus Pereira, que disputou 59 dos 64 jogos do Cruzeiro na temporada de 2024, com 11 gols e 15 assistências. Só uma curiosidade, a insistência do Palmeiras em Matheus Pereira me faz imaginar que o Rafael Veiga não tenha vida tão longa no Allianz Parque. Só para completar o noticiário alviverde, nenhum avanço em relação a Andréas Pereira. O Palmeiras insiste na contratação do atleta, primeira sinalização de 20 milhões de euros, a segunda podendo chegar a 22 milhões de euros, mas o Fulham faz jogo duro e não pretende negociá-lo por menos de 25 milhões de euros. A saideira em relação a essa notícia, o técnico do Fulham, Marco Silva, treinador brasileiro que venceu nessa quinta-feira o Chelsea em pleno Stamford Bridge, disse desconhecer qualquer possibilidade de o Andréas Pereira jogar no Palmeiras. Ele assegurou que nem sequer conversou com o jogador sobre o tema e que conta com o brasileiro para o restante da temporada, porque o Andrés exerce uma função ímpar dentro do elenco do Fulham. Eu vou esclarecer com mais detalhes agora essa notícia que vocês souberam em primeira mão há 2 semanas. Vou provar para vocês através aqui do canal do Facincani do interesse do Palmeiras em ter o meia Matheus Pereira. Só que essa história, ela ganhou alguns capítulos nesses últimos dias e capítulos bem significativos que fazem com que algo que era difícil há 2 semanas se tornar ainda mais complicado neste 26 de dezembro de 2024 em diante. E o motivo é muito fácil e simples de explicar. A contratação do meia atacante Paulinho do Atlético Mineiro e que agora vai jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você aí do outro lado me pergunta, Felipe Facincani. Lógico que eu vou explicar aqui para vocês neste vídeo. Então, é o seguinte, direto e reto no assunto. Para quem acompanha o meu trabalho por aqui, as minhas lives, vocês souberam no dia 10 de dezembro de 2024 sobre o interesse do Palmeiras que surgiu em Matheus Pereira, do Cruzeiro, tá bom? Interesse que até então começou como algo, digamos assim, mais utópico, de que o clube não sabia muito por onde estruturar essa história, como convencer o staff do jogador a entender o projeto do Palmeiras, porque se tratava de uma negociação à época muito complicada. Não que agora não seja, mas simplesmente tirar a estrela do Cruzeiro, que está montando um grande projeto para 2025, e aí com isso fazer com que ele atue no Palmeiras, que vai ser um grande concorrente da equipe celeste na próxima temporada. História essa que ganhou um segundo capítulo 1 semana depois, no dia 17, quando eu e o Flávio Gomes, lá na Placar, no nosso programa Opinião Placar, que eu peço para que vocês aqui também se inscrevam na Placar TV, assistam o nosso programa de segunda a sexta, Opinião Placar, a partir das 11h30 da manhã. O Flavinho recebeu uma informação que depois eu confirmei, então apuração nossa, casada, de que o Cruzeiro gostaria de receber pelo menos 12 milhões e meio de euros pelo Matheus Pereira para fazer essa liberação, um preço até acima da avaliação dele de mercado. Lembrando que, à época na informação também, do Flavinho, o motivo era de que
o Matheus Pereira teria manifestado para o staff dele vontade de jogar a Libertadores na próxima temporada, algo que não conseguiu com o Cruzeiro. A vitrine do Mundial de Clubes também o seduziria bastante e por isso não descartaria esse tipo de negociação. Só que esse capítulo, ele ganhou uma terceira história a partir depois deste vídeo que eu vou colocar aqui para vocês. E uma história que, claro, vai se tornar ainda mais complicada e que o Palmeiras vai precisar ter muita habilidade para driblá-la, tá bom? Então, preste atenção nesse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês no canal do Facincani, que começou no dia 10 de dezembro essa história. Sei que muita gente agora tá vendo nos portais e parará, porque muita gente só se abastece por isso. Não, por isso que eu peço sempre para você acompanhar o meu trabalho. Quando eu trago alguma informação, podem ter certeza, eu não preciso de clickbait, eu não preciso inventar nada. O que chega até mim é de fato checado e apurado. Então, presta atenção aqui no que vocês acompanharam nas minhas lives no canal do Facincani, que depois eu volto para complementar o conteúdo. E o Palmeiras quer um jogador também para essa função de meia. Mais um para se juntar ali ao Rafael Veiga, que pode até jogar em 2025 mais como esse segundo homem, esse chamado enganche, do que o meia. Ou então, trabalhar com um cara protagonista ao lado dele para fazer essa função de beirada de campo pela esquerda, podendo jogar centralizado. E surgiu com unanimidade no Palmeiras o nome do Matheus Pereira para jogar, porque, para quem não lembra, nos tempos de Al Hilal e de West Bromwich, na Inglaterra, o Matheus Pereira era um meia que jogava mais aberto pela esquerda. Tá? Agora no Cruzeiro ele faz uma função inversa, ele joga centralizado e cai pelos dois lados. Mas ele é um cara que circula por todas as partes do meio campo. Porém, essa história, até agora para mim, não teve nenhum movimento de sentar com quem interessa, que é o Alexandre Matos, e se resolver. Eu acho muito difícil, tá? Felipe Facincani falando, eu acho que isso é muito difícil. A não ser que o Palmeiras coloque nas mãos do Cruzeiro jogadores, e não um jogador, jogadores, tá? Para que esse negócio do Matheus Pereira saia do papel. Segundo informações do Flávio Gomes, atenção, tá? Estaria isso dito na Placar, no nosso Opinião Placar hoje pela manhã, estaria insatisfeito com o modelo de jogo do Fernando Diniz, não sentiu muita firmeza, né, com o Fernando Diniz. A parte do Cruzeiro desmente, diz que não, tá super contente, que ele se adaptou. Realmente, ele se adaptou, tanto é que ele tem 2 gols nos últimos 6 meses, desde que chegou o Fernando Diniz. Desde que chegou o Fernando Diniz, Matheus Pereira teve 4 participações em gols com os inúmeros jogos que fez Diniz no Cruzeiro. Muito baixo perto daquilo que ele jogou na gestão do Fernando Seabra. Então dizer que o Matheus Pereira se adaptou, tá feliz com o Diniz, tá jogando muito, é balela. Tá? É balela. Até porque o Cruzeiro foi um time que despencou horrores nas mãos do Fernando Diniz. Beleza? Beleza. Informação do Flavinho é essa, de que o Matheus Pereira não está muito satisfeito com o trabalho do Diniz e que gostaria de ter uma possibilidade na carreira de, na próxima temporada, jogar a Libertadores, da qual ele tinha certeza que o Cruzeiro ia disputar e que conseguiu com o Fernando Diniz o Cruzeiro ficar fora da Libertadores. E por isso que, dentro dessa história, casa com aquilo que eu falei na semana passada, que o Palmeiras se interessou pela história do Matheus Pereira. O Palmeiras fez proposta pelo Matheus Pereira? Não. Não. Mas o Palmeiras sabe que o Matheus Pereira custa, segundo as informações do Flavinho, 12 milhões de euros. Cujo valor de mercado dele está avaliado entre 9 e 10. Então, Matheus Pereira e Vijaçante, que hoje são sonhos
de interesse, que são prioritários nas posições que o Palmeiras gostaria de ter atletas, mas dos quais o Palmeiras não se mexeu ainda para ir atrás, por isso que eu estou deixando todo mundo com os pés no chão nessa live, eles têm esses respectivos preços de mercado na informação do Flavinho. 15 milhões de euros Vija Sante, 12 milhões de euros o Matheus Pereira. Tá aí a prova pra vocês. Vocês viram até que eu tava com um cabelo diferente, um pouquinho maior e tal, não tinham feito essa bagunça aqui na minha cabeça nesses últimos dias pras festas. Espero que meu cabelo cresça rápido pra ficar bom, mas enfim, o fato é que, tirando essa brincadeira à parte, a notícia esteve aqui com vocês. Aqui pra vocês, meus seguidores, no canal do Facincani. E o que acontece a partir de agora, senhoras e senhores? Acontece que o Cruzeiro quer exatamente o mesmo valor em proporção, seja com grana na mão ou até com uma composição por jogadores, daquilo que recebeu o Atlético Mineiro pelo Paulinho. Existe uma grande rivalidade em BH e a torcida do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro sabe que perderam um atleta como o Matheus Pereira para o Palmeiras, que contratou o Paulinho por altos valores. Se venderem um atleta por menos do que o Paulinho, por exemplo, custou, seria praticamente demissão sumária em todos aqueles que estão na gerência do Cruzeiro. Então é lógico que a venda do Paulinho do Atlético para o Palmeiras inflacionou a história e o Cruzeiro hoje quer uma composição também de 25 milhões de euros. Pode ser sim o Palmeiras dar esses 12 milhões e meio, 13 milhões em dinheiro, mas depois complementar com algum outro tipo de valor, seja com atleta, não sei se coloca uma meta, alguma coisa que faça com que o Cruzeiro tenha uma garantia de receber em mãos 25 milhões de euros. É muita grana? É muita grana. Vale a pena para mim? Se o Palmeiras pode despender desse valor, que contrate. Matheus Pereira é um atleta híbrido, como eu brinco, ou seja, ele joga em duas posições, tanto como meia de referência, meia de ligação central, como pode jogar aberto pela esquerda, como fez essa função no Al Hilal, lá nos Emirados, aliás, na Arábia Saudita, não nos Emirados, na Arábia Saudita, Al Hilal este, time do Neymar, por exemplo, do qual ele veio para a equipe do Cruzeiro há aproximadamente um ano e pouco, e também no West Bromwich da Inglaterra, quando esteve na Premier League, e de lá ele foi comprado pelo Al Hilal, tá certo? Então, Matheus Pereira vale para mim o investimento, porque é um atleta extremamente decisivo, tá? Matheus Pereira que, na informação do Flavinho, não estaria lá muito satisfeito também com a forma do Fernando Diniz trabalhar, inclusive teve, vocês viram no meu vídeo, um decréscimo técnico com o Fernando Diniz, foram apenas 4 participações em gols no período Fernando Diniz, em comparação com tudo aquilo que ele fez no período do Fernando Seabra, ou seja, né, o Matheus Pereira que deu 2 passes para gol e marcou 2 vezes com o Fernando Diniz, diante de outros números maravilhosos que ele teve entre o primeiro semestre e o comecinho do segundo semestre, e isso teria feito com que o Matheus Pereira se colocasse à disposição. Só que tem também uma única outra condição. Para o Cruzeiro abrir a negociação oficialmente com o Palmeiras, o Matheus Pereira precisa chegar na diretoria do Cruzeiro, informação que eu também obtive lá dentro do Cruzeiro, e dizer o seguinte: quero sair, quero ser negociado, podem fazer negócio com o Palmeiras do jeito que vocês quiserem. Então, depende desses 2 fatores. Primeiro, Matheus Pereira se colocar à disposição da diretoria do Cruzeiro, algo que ainda oficialmente não aconteceu, para que o negócio se inicie. E segundo, o Palmeiras chegar nos valores de composição que quer o Cruzeiro. Um total de 25 milhões de euros. Repito, pode ser esses 12 milhões no cash, depois mais uma composição, ou então o Palmeiras pagar um pouco mais e tentar envolver um outro jogador mais barato. Não sei por hora, até porque o Palmeiras não formalizou isso no papel, o que deve acontecer. Mas o fato é que a negociação do Paulinho, por toda a rivalidade que existe em Minas Gerais e sabendo que hoje o Palmeiras está disposto a pagar e pagar caro para ter reforços para 2025, inclusive com a própria disputa do Mundial de Clubes, faz com que o Cruzeiro inflacione essa história do Matheus Pereira,
que há 2 semanas tinha um preço. Só que agora é lógico que com que tudo aconteceu, com essa rivalidade, sabendo que o Palmeiras, tá com dinheiro sobrando, vai querer trucar essa história ao máximo que conseguir. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Fala, nação alviverde, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos falar aí a respeito do mercado da bola do Verdão, né? O Verdão aí faz sondagem de última hora para contratar o artilheiro ligado ao Corinthians, né? O famoso Roger Guedes, que já passou pelo Verdão, né? E teve aquela situação dele lá. Ainda teve até uma briga com o Felipe Melo, né? Ele é um cara que, quando no tempo de Palmeiras, eu gostava do futebol dele, né? Ele depois foi pro Atlético Mineiro, depois do Atlético Mineiro foi pra, se eu não me engano, foi pra China, depois voltou de novo para o Corinthians, né? Pro rival da gente aí. E o Verdão sondou aí a situação, né? Pra ver como tá a situação do Roger Guedes, pra ele reforçar a equipe do Verdão. O que você acharia aí? Então a equipe aí, né, do Verdão aí, a Leila Pereira aí, resolveu abrir os cofres aí e vem tentando algumas negociações, né, que causam aí concretizadas, né, prometem mudar o patamar do Verdão aí em 2025, né. Porém, mesmo com o Paulinho, o Verdão aí ainda demonstra interesse na chegada de outros grandes artilheiros, né, para o próximo ano. Trata-se de Roger Guedes, ex-Corinthians, e hoje no Al Hilal. O Palmeiras tem novo alvo aí para o ataque, né? Isso porque, conforme repercutido na TV Espírito, do Porco, né? Espírito de Porco. O Palmeiras sondou a situação do atacante e a possível chegada seria um plano B em relação ao interesse por John Arias do Fluminense, né? Um cara também que é muito bom, o John Arias, eu acharia que ele é melhor do que o Roger Guedes, né? Alvo antigo da diretoria do Verdão, o colombiano não terá saída facilitada pelo Fluminense, né? O tricolor do Rio de Janeiro sempre deixou claro que prioriza uma venda ao exterior, né? Eles não querem vender porque o cara é muito bom, né? O John Arias, eu acharia o John Arias muito top. Ele ia reforçar muito o Palmeiras, né? Então o Roger Guedes aí, inclusive, também aparece no radar do Verdão, né? A equipe do Brasileirão Betano, recentemente houve rumores ligados ao jogador, como o clube aí do Flamengo, Atlético Mineiro e, claro, o próprio rival aí, o Corinthians, né? Então, queria saber de você o que é que você pensa aí desse plano B do Verdão para trazer o Roger Guedes. O plano A é excelente, o John Arias, mas tem outros atletas aí no mercado, né? Queria saber o que é que você pensa disso daí. Deixa seu like, comenta muito nesse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.